capítulo 15 de Lucas, ele é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos da igreja. A gente lê muito e fala muito sobre esses personagens que Jesus apresenta aqui nessas três parábolas. Aliás, é o único lugar que Jesus conta três parábolas seguidas. É o único texto nos evangelhos em que Jesus conta três parábolas seguidas, e isso é algo que chama a nossa atenção. Um comentarista bíblico chamado David Neal, ele diz que esse texto de Lucas 15 é o centro emocional, o centro físico e teológico de Lucas. Aqui é como se Lucas estivesse resumindo todo o entendimento teológico que ele tem acerca de Jesus, apenas nesse capítulo 15. E a gente aqui tem algumas particularidades, como por exemplo, a primeira vez também que nós encontramos os publicanos e os fariseus vindo ouvir Jesus. Em vários momentos você percebe esse contraste, Jesus tentando ministrar e eles fugindo da ministração. Mas aqui é a primeira vez que esses publicanos e os pecadores, aliás, se aproximam para ouvir Jesus. E não se aproximam porque querem um milagre de Jesus, não se aproximam porque querem alguma intervenção sobrenatural de Jesus, eles se aproximam para ouvir Jesus. Você vai perceber no versículo 1 e 2, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Poucos momentos onde Jesus ministrou, existia essa intenção. Na maioria dos momentos, a multidão vinha porque queria ser abençoada de alguma forma. Aqui, aqueles que eram rejeitados pela lei, rejeitados pelos religiosos, estavam se aproximando para ouvir Jesus ministrar. É claro que os escribas, os fariseus, estavam murmurando contra ele, murmurando contra o hábito de Jesus de sentar à mesa e de convidar à mesa e de participar da mesa. E a mesa, naquele contexto, era algo muito especial. A mesa significava comunhão íntima, partilha, trazer alguém para dentro da casa e se alimentar junto ali, ter esse tempo, era algo íntimo naquela cultura. Ainda é hoje, não é verdade? A gente não convida qualquer pessoa para a nossa mesa. A gente não convida qualquer pessoa para comer um churrasco na nossa casa. São pessoas com quem a gente de verdade quer compartilhar a nossa intimidade, a intimidade do nosso lar. E era assim. Mas os religiosos questionavam muito isso na vida de Jesus. Lucas é também o evangelho que mais enfatiza essa questão da mesa. Todos os evangelhos, Lucas é o que mais dá ênfase à mesa, a esse cuidado e essa intenção de Jesus de tornar íntimos dele pessoas que eram rejeitadas por todos os outros. Jesus fazia isso, Mas a ovelha perdida, o filho pródigo, a dracma, são ilustrações que Jesus usa para falar do amor de Deus. É como se Jesus dissesse assim: gente, eu já falei tanto do amor do Pai e do meu coração para vocês, e vocês não entenderam nada até agora. Deixa eu desenhar para vocês. Deixa eu desenhar para ver se vocês entendem o que é o amor do meu Pai e o que é o meu coração. É como se Jesus falasse: olha, vocês estão aqui me questionando, mas eu vou desenhar para vocês de uma forma que você vai poder entender, bem simples, que qualquer criança entenderia, o que é o meu coração e o que é o coração do Pai com relação às pessoas. E você percebe, lendo depois o capítulo 15, eu peço que você faça isso, leia o capítulo 15 em casa, todo, leia o capítulo 14, para você entender o que vem antes. A gente percebe que eles não entenderam nada, absolutamente nada do que Jesus estava explicando. O alvo era explicar para os fariseus, para os religiosos, e eles não entenderam nada do que Jesus estava dizendo. No capítulo 14, e você vai fazer esse exercício depois, nós vemos Jesus falando sobre respostas que damos ao chamado da salvação. Por exemplo, no capítulo 14, você encontra Jesus falando sobre o preço do discipulado. É uma resposta que nós damos ao chamado da salvação. Você quer ser meu discípulo? Tem um preço. Então, é a resposta que nós damos. O capítulo 15, todo o capítulo 15 e todas as três parábolas, ele está apontando para nós as crises da pós-aceitação. Quais são as crises que nós enfrentamos depois de termos dito sim ao chamado irresistível de Jesus? As três parábolas têm o mesmo centro temático.
é uma ilustração para corrigir a visão distorcida da religião sobre o amor de Deus. É um ensino de Jesus para corrigir a visão distorcida sobre perdidos, sobre indignos. Um ensino de Jesus para corrigir a visão distorcida sobre graça, sobre amor, sobre felicidade quando o perdido é encontrado, sobre esse contraste que existe entre a alegria de Deus em achar o perdido e a raiva dos religiosos que rejeitam o perdido e o indigno pela lei. Jesus está fazendo um contraste que alcança a gente ainda hoje. Jesus faz um contraste entre a solicitude de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus, e a alegria pelo arrependimento, e a postura que a religião muitas vezes imprime sobre a nossa vida, de determinar quais são os perfis que devem ou não ser salvos, os perfis que devem ou não ser encontrados pela ação da igreja, os perfis que devem ou não ser alcançados pelo amor de Deus que hoje se manifesta por intermédio da minha vida e da sua vida. Jesus faz um contraste entre a alegria de Deus e aquilo que tem sido a nossa alegria. Apesar desse centro temático, os objetos das parábolas, das 3 parábolas, são completamente diferentes. Você tem um que se perdeu, você tem um que foi perdido, e você tem um que decidiu se perder. Então vamos ler alguns pontos a respeito disso. Primeiro, capítulo 15, versículo 4 a 7. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne-se com seus amigos, seus vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ovelha. A ovelha, talvez a palavra que a gente possa usar para resumir essa parte do capítulo sobre a ovelha é inocência. A ovelha é um animal inocente, é um animal bobo até. Você se lembra das expressões de Davi? Unges a minha cabeça com óleo. Jesus, pastor de ovelha, com experiência em ovelha. A ovelha tem que ter esse cuidado, tem que ser derramado o óleo, porque senão as moscas vêm, bota dentro do nariz, do focinho, dentro dos ouvidos. Por isso, derramar o óleo sobre a cabeça da ovelha, ungir a cabeça da ovelha. A ovelha precisa disso, ela não foi expulsa do grupo, as ovelhas, não quero mais você sai daqui. Não foi isso que aconteceu. Talvez atraída por um novo horizonte, talvez por um campo que parecia mais verde, uma água que parecia mais pura, talvez por um segundo que o pastor tirou os olhos dela. Mas o fato é que a ovelha não tem noção de perigo. A ovelha não tem noção da sua própria fragilidade. A ovelha é míope, quase igual eu na verdade. Se eu tirar o óculos não vejo nada. Igreja, eu só vejo os borrão aqui se eu tirar meu óculos. A ovelha é assim. Por isso que ela ouve a voz do pastor, porque se depender dela enxergar, ela não sabe para onde vai. Ela não tem noção desse perigo. Ela não sabe voltar para o aprisco. Ela tem que ser buscada. Versículo 4, ela tem que ser carregada por um tempo. Então, algumas características rápidas aqui da ovelha. Agora a dracma, versículo 8, vamos lá. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há uma alegria extrema na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma é um objeto inanimado, ok? Objeto. Talvez a palavra que resume o trecho aqui sobre a dracma é descuido. A ovelha, inocência. A dracma, descuido. Vacilou, perdeu, provavelmente. Há várias interpretações sobre o que é essa dracma. Talvez uma moeda que fazia parte de um adorno para um noivado, composto por 9 outras moedas, um total de 10, um valor referente a um dia de trabalho pesado, de um trabalhador. Era algo valioso para aquele tempo. Era um objeto de valor, era um objeto
de ligação sentimental. A dracma é inanimada, sem vida, mas é um valor. E está perdido dentro de casa. Está perdido dentro da casa. E precisa de alguém para ajudar a procurar. Alguém que vai acender uma lamparina, porque naquele tempo as casas não tinham janelas. O chão era de terra batida ou terra solta mesmo. Precisava de alguém para acender uma candeia, retirar os móveis do lugar, fazer uma limpeza para tentar encontrar isso. Alguém que faz a luz entrar, alguém que remexa os móveis, alguém que tire tudo do lugar. Você pode dizer isso comigo? A dracma está perdida em casa. Agora vamos para o filho pródigo. Versículo 11 a 14. Jesus continuou. É como, eu vejo Jesus continua, Jesus falando assim, vocês não vão sair daqui sem entender esse negócio hoje. Hoje vocês vão entender. Um homem tinha 2 filhos. De 11 a 14. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho novo reuniu tudo que tinha e foi para a região distante, lá desperdiçou tudo, todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. A ovelha se perdeu por inocência. A dracma se perdeu por descuido. Mas o filho se perdeu porque quis se perder. O filho decidiu se perder. O filho decidiu que a vida que ele queria viver, esse filho pródigo, era uma vida irresponsável. Ele queria sair da casa do pai. Talvez a gente fique conjecturando as possibilidades. Talvez não estava bem com o pai, não estava bem com o outro irmão. Apesar do bom e do melhor, há uma insatisfação profunda no coração desse filho. Ele era cercado de bênçãos, estava na casa do pai. Qual pai aqui que não enche o filho de paparico quando o filho está em casa? Eu vejo minha mãe e meu pai uma vez por ano. Eu e minha esposa. E quando a gente chega, a gente volta para cá quase uns 5 quilos mais gordo, porque tudo é paparico. A gente tem que almoçar 2 vezes, para não chatear um nem o outro, tem que jantar 2 vezes, tem que lanchar 2 vezes, tem que tomar café da manhã 2 vezes. Ninguém quer deixar o filho sair de casa, de jeito nenhum. Ninguém deixa o filho sem ser paparicado, mas o filho cai na cobiça de viver as novidades do mundo. Ele quer ir para outra terra, ele quer conhecer outras pessoas, e ele busca ajuda e busca satisfazer esses desejos nos lugares errados, com as pessoas erradas, enfim. Você percebe que Jesus está falando do amor de Deus, do amor paciente que Deus tem. Mas não é só isso. Eu creio que essas diferenças que Jesus faz questão de deixar claro aqui no texto, entre esses objetos das parábolas, essas diferenças apontam para comportamentos do seu povo, para diferentes comportamentos pessoais diante do amor de Deus. Você percebe que ninguém aqui, a ovelha estava no meio do pastor, lá junto com o pastor, a dracma estava em casa, o filho estava em casa. A questão é comportamento, como eu me comporto diante da autoridade, do amor que está sobre a minha vida. Nós acabamos de celebrar o amor de Jesus. No entanto, o mais comum é que esse amor, esse significado, toda essa emoção que envolve o nosso coração, quando nós estamos aqui juntos, passando por isso, celebrando a ceia juntos, o mais comum é que isso acabe quando o culto acaba. Geralmente é isso que acontece. Por isso eu estou dizendo que Jesus está falando sobre diferentes comportamentos. E aí eu quero perguntar para você, como você tem vivido o tempo da sua pós-aceitação? Como você tem vivido, quais são as maneiras com que você tem lidado com os desafios da vida cristã? Porque nós temos a oportunidade de estar no aprisco de Jesus. Glória a Deus por isso, porque a gente não merecia nem estar no aprisco. Mas nós temos a oportunidade de estarmos no aprisco. O Salmo 23 diz que Ele é o nosso pastor. Nós temos a oportunidade de reconhecermos diante de Deus o valor que Ele plantou dentro de nós por Jesus.
E aí eu me lembro de Romanos 12:3, quando o apóstolo Paulo disse que nós devemos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Então não é você se achar mais nem menos, é saber quem você é e valorizar isso na presença de Deus. Nós temos essa oportunidade, mas nós também temos a oportunidade de estarmos na casa do Pai, de desfrutarmos os benefícios da filiação que Ele nos deu. Nós temos a oportunidade de vivermos as bênçãos e a graça de sermos feitos filhos de Deus, porque 1 João 3:1 diz que nós somos filhos de Deus. Nós temos todas essas possibilidades, mas perceba, a ovelha que deveria estar com o pastor está correndo por um lado, e o pastor por outro. A dracma que deveria estar protegida, está perdida dentro de casa, e o filho que deveria estar desfrutando da bênção da família e do pai, decidiu se perder. E eu creio que estas são as crises da nossa pós-aceitação, crises terríveis da vida cristã, gente que não consegue enxergar a maneira, a vida que verdadeiramente tem vivido. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque Deus vai tratar você do jeito que você merece, e não do jeito que você acha que deveria ser tratado. Deus vai tratar você do jeito que você precisa, não do jeito que você merece, do jeito que você precisa. Se fosse do jeito que a gente merecesse aqui, a gente estava perdido. Deus vai tratar você, entende isso? Porque se você entender isso, isso muda completamente as lentes com as quais a gente enxerga a vida cristã. Se você for uma ovelha perdida, vivendo a precariedade consequente do seu afastamento do rebanho, do seu afastamento do pastor, você vai ser resgatada. Deus vai providenciar uma forma de resgatar você, você vai ser carregada, cuidada, protegida dos predadores, protegida da possibilidade de se perder de novo. Você vai ser pastoreado por esse pastor. Se você for uma dracma perdida, se você perder o seu valor, alguém vai ter que acender uma luz na sua vida, vai ter que trazer uma lamparina e encontrar esse valor que foi perdido. Alguém que vai acender a luz, vai trazer entendimento, iluminar o ambiente para que você entenda e encontre o valor que foi perdido, o seu valor. Talvez você está olhando para o espelho, não está vendo nada. Imagina o Jesus olhando para você e falar: esse é meu filho, essa é minha filha, vai, você consegue. E você olha para o espelho e fica assim: poxa, quem sou eu? Eu não tenho valor nenhum, eu não sou nada, eu não sou capaz de fazer nada. Mas talvez você seja um baita de um filho pródigo. E sendo um filho pródigo, você não vai ter um pastor para te carregar nas costas. Deus não vai providenciar alguém para acender uma luz na sua vida. Você vai ter que aprender a fazer o caminho de volta. Se você virou as costas para casa e saiu e viveu dissolutamente, você vai ter que virar as costas agora para esse ambiente que você criou, de dissolução, de tragédia, e vai voltar o mesmo caminho. O mesmo caminho que você fez para ir, você vai ter que fazer para voltar. O pastor não vai atrás de você, nem o supremo pastor, e nem os pastores pequenininhos que existem aqui nessa igreja. Você tem que aprender a fazer o caminho de volta se você for o filho pródigo. O problema não é nem ser ovelha, nem ser dracma e nem ser o filho pródigo. Você pode ser qualquer um dos três. A questão é você ser uma coisa e achar que é outra. Ser uma coisa e viver como se você fosse outra. Porque se você é uma coisa e deseja e vive como se você fosse outra coisa, você vai criar expectativas de que você vai ser tratado como essa coisa que você acha que é. E aí Deus não te trata como você espera, a igreja não te trata, o pastor não te trata, e você se frustra. Então, se você é uma ovelha, fica tranquilo, vai ter um pastor para te carregar. Se você é uma dracma que foi perdida, vai ter alguém que Deus vai levantar para acender uma luz na sua vida, para arrumar uma janela onde não tem, para trazer limpeza, para fazer uma desintoxicação da sua alma, para te fazer entender quem você é perante o Senhor. Mas se você for um filho pródigo, vai ter um pai na varanda da casa te esperando voltar. Ele não vai atrás de você, mas ele vai te esperar, com a expectativa de pai. Ontem a minha filha ficou fora de casa o dia inteiro, eu fiquei com o coração: Deus, minha filha está fora de casa o dia inteiro. Entende isso?
coração do Pai, essa preocupação. Você acha que esse não é o coração de Deus com relação a você? Se a gente que é tão pequeno, tão falho, tão frágil, a gente consegue ter esse tipo de sentimento pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, imagine o coração de Deus. O problema é viver achando que é ovelha, mas no final das contas é um filho pródigo. Não, eu sou o cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Não é, talvez não seja. Talvez você seja um filho pródigo, que precisa se reencontrar no caminho de volta para os braços do Pai. Porque talvez pensando ser uma ovelha, mas vivendo como filho pródigo, você é alguém que está criando problema dentro da casa. Alguém que está criando problema dentro da sua casa, e aí você aplica isso onde você achar que deve, na sua casa, na igreja, no seu trabalho. Às vezes você está criando problema, sendo empecilho para a bênção de Deus, desejando viver as suas próprias aventuras, desejando gastar os seus bens com os seus próprios sonhos, com os seus próprios projetos, e achando que é ovelha. Ou talvez você, de fato, é uma ovelha, mas está vivendo como se fosse um filho pródigo, não permitindo que o pastor te alcance, não permitindo que o supremo pastor alcance o seu coração e pastoreie a sua vida, te dê direção, te traga de volta para o aprisco, te coloque no meio de outras ovelhas que vão sonhar, que vão viver, que vão comer, que vão se alimentar, se nutrir da mesma coisa, entende isso? Talvez você seja essa ovelha. Ou talvez você está vivendo como um filho pródigo, achando que é um filho pródigo, mas na verdade você é só alguém que perdeu o seu valor. Está em casa, mas está com o valor perdido. Está em casa, mas não sabe mais sobre o seu ministério. Está em casa, mas não sabe mais sobre o chamado. Está em casa, mas revida e refuta toda e qualquer tentativa do Espírito Santo de encher o seu coração e de fazer você produzir por Espírito, em Espírito e para o reino, muito mais do que você tem produzido. Mas refuta. Porque não entende que na verdade o que tem é um valor perdido. Talvez Deus está falando para você nessa manhã: eu vou reavivar o seu ministério, vou reavivar o seu chamado, vou reavivar os teus sonhos. Talvez eu vou reavivar no seu coração, olha só, Deus talvez esteja dizendo isso para você nessa manhã: eu vou reavivar no seu coração o amor pela sua família. Talvez o valor que foi perdido dentro da sua família, talvez Deus está dizendo para você nessa manhã: eu quero capacitar você a encontrar esse valor. Eu quero providenciar alguém para trazer luz para dentro da sua casa, para revirar, para desintoxicar os seus relacionamentos, para desintoxicar a sua vida, para encher você de vida. Meus irmãos, há um fio condutor só nas parábolas, que é o amor de Deus. Mas Jesus está falando de lições práticas da vida. São personagens diferentes, que vão suscitar no coração daqueles que perderam algo ou alguém, posturas diferentes. Entende isso? Deus vai tratar você do jeito que você precisa entender isso. Talvez o tratamento de Deus seja dolorido, difícil, mas Deus vai tratar você do jeito que você precisa, porque Ele te ama. Deus nos ama. Quem se perde vai ser achado, quem foi perdido vai ser encontrado, quem saiu de casa para gastar tudo vai voltar e vai ser recebido pelo Pai. Mas compreender isso vai trazer motivação para o seu caminhar. Deus tem falado ao meu coração nesses dias muito mesmo sobre essa geração de filhos pródigos. Gente que se alimenta daquilo que a igreja produz. Gente que se alimenta, que usa a igreja. Usa a igreja. Usa aquilo que a igreja proporciona, oferece. Usa a igreja. Usa. Mas vira as costas na primeira oportunidade. Gente que me usa como pastor, usa o pastor Guto, usa o pastor Juba, para alcançar aquilo que quer. Para o pastor, para o líder, e tem vários líderes aqui sentados me ouvindo nessa manhã, é muito difícil identificar isso, é muito difícil, só pela graça, só pela direção do Espírito Santo, para você identificar quem é ovelha, quem é dracma, quem é filho pródigo, é muito difícil isso, é muito difícil, é só pelo Espírito Santo. Mas meus irmãos, entendam isso, o que de fato precisa preocupar o nosso coração é como Deus nos enxerga quando nós estamos juntos, como Deus nos enxerga quando nós estamos no nosso tempo devocional, quando nós saímos daqui, quando esse culto acabar, como Deus continuará enxergando você.
Quem você tem sido na sua família? Quem você tem sido na família da fé? Quem você tem sido aos olhos do Pai? Você é alguém que tem que ser resgatado, alguém que tem que ser reencontrado, ou você é alguém que tem que voltar? Deus é amor, amém? Nosso Deus é amor, Ele não tem um amor, Ele é o amor. Deus é amor, e esse amor é poderoso demais, é poderoso, assim como Deus é eterno, o amor de Deus também, Ele é eterno e não vai mudar. É um amor que não começou em nós, é um amor que partiu dEle. Deus nos ama incondicionalmente, nós somos amados primeiro. Esse amor é o amor que te elege, que te escolhe, é o amor que te redime, é o amor que te vocaciona, mas é o amor que tem que curar a minha e a sua infidelidade. Se o amor de Deus não curar a nossa infidelidade, nós não vamos aproveitar os benefícios da eleição, de termos sido redimidos, vocacionados, porque no final das contas nós não somos nada. Somos só alguém que ainda precisa entender o amor do Pai e se entregar a esse amor. Então, qual que é a nossa função? Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa responsabilidade? Nós não podemos usar o amor de Deus como um passaporte para a eternidade. O amor de Deus é uma autorização sobre nós, para vivermos aqui de modo responsável. Não é um passaporte para a eternidade, é uma autorização para viver agora, de modo responsável. Agora, o hoje, o amanhã, enquanto nós estivermos aqui, de modo responsável. Porque esse amor nos constrange a vivermos como sal e luz nessa terra, a encarar esse mundo com a responsabilidade de refletir Jesus por meio da minha vida e da sua vida. Se isso não estiver acontecendo, meu irmão, sinto muito, o amor de Deus não alcançou você. Onde Jesus chega, transformações acontecem. Onde Jesus chega, mudanças ocorrem. A vida é virada de que não fazia mais nada, agora faz. Aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que era adúltero, agora não adultera mais. Aquele que não amava, agora ama mais. Esse é Jesus. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que a Bíblia nos mostra. Agora, será que é esse Jesus que você tem vivido e revelado? Se você for uma ovelha perdida, comece a gritar para socorro. Vai aparecer um pastor, nem que seja com um cajado para te acertar. Mas vai aparecer. Tem um aí que está doidinho para te acertar. Não vou falar quem é não. Se você for uma ovelha, grita, gente. Grita. Estou perdido. Eu não sei onde eu estou. Eu não sei como eu vim parar aqui. Se você tiver o seu valor perdido, Deus vai arrumar alguém para acender uma luz sobre a sua vida. Talvez é um intercessor que Deus vai colocar sobre a sua vida para orar por você, para abrir os seus olhos, o seu entendimento espiritual, a sua percepção espiritual e encontrar o que está perdido dentro de você, dentro da sua casa, dentro da igreja. Mas se você for um filho pródigo, para de comer comida de porco. Para de satisfazer a sua vida com porcaria. Para de satisfazer a sua vida, ou de tentar satisfazer a sua vida com aquilo que nunca vai satisfazer. Volta para a casa do Pai. Volta, faz o caminho de volta. Se humilhe. Entre na presença de Deus com humildade. Senhor, eu me afastei da sua casa, eu me afastei da sua presença, eu renunciei à sua bênção. Eu abri mão por algumas migalhas de desfrutar o benefício da tua casa, o benefício do teu amor, da tua bênção constante sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor me ama. Faz o caminho de volta. Em nome de Jesus. Para de gastar a sua vida com aquilo que só é literalmente gasto. Tentando fugir, tentando se manter perdido, ou tentando viver por sua conta própria. Não dá certo. Jesus te ama. Deus te ama. Essa é a mensagem de Deus para você nessa manhã. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Há um escritor, um pregador, na verdade, puritano, na Inglaterra, final do século XVII, início do século XVIII.
chamado Thomas Goodwin. Eu gosto muito de ler as coisas que a gente pode ter acesso desse homem de Deus, mas ele diz o seguinte: quantas dificuldades o amor de Deus supera. Ele escreveu em um dos seus textos: quantas dificuldades o amor de Deus supera. E aí ele pergunta: você acha que para Deus não foi nada matar o seu próprio filho? Você acha que para Deus não foi nada matar o seu único filho? E aí ele diz: não há homem justo, mas ainda assim são salvos, porque o amor de Deus é invencível. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado: o amor do nosso Pai é invencível. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Pode cantar isso, igreja, nessa manhã? Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Então entenda isso. Você pode ser uma ovelhinha, você pode estar encontrando as suas dracmas perdidas, você pode estar sendo um filho pródigo, mas há um amor de Deus sobre a sua vida que está doido para te achar. Deus se alegra em encontrar você, seja como ovelha, seja como o valor perdido, seja como um filho. Deus se alegra em te encontrar. Então para de ouvir as vozes que estão talvez ao seu lado dizendo: olha, você não vale, você não é ovelha, você não é filho, você não é amado, você não é querido. Não estou falando isso para inchar o seu ego aqui, não. Estou falando isso para você entender quem Deus diz que você é. Porque se Deus diz quem nós somos, não importa o que as pessoas estão dizendo. Não importa. Não importa se atribuem a mim ou a você algum tipo de figura. O que importa é o que Deus diz que você é. O que Deus diz para onde você vai. O que Deus diz que deve nutrir o seu coração. O que Deus diz que pode ser feito. Por isso a gente procura em tanto lugar, muitas vezes não encontra. E quando a gente olha para esse amor que não poupou o seu filho, esse amor que diz: não há um homem justo, mas ao mesmo tempo diz: ainda assim vou salvar todos. Ainda assim vou salvar muitos. Não há ninguém justo. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui porque o Supremo Pastor nos alcançou com esse amor, nos chamou. Aleluias. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você vê, nosso pastor, e me trouxe pra perto. Aleluia. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nos entregamos a esse amor, Senhor. Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada,
nessa unção, amém? Vai com o óleo sobre a sua cabeça, amém? Não só para a mosca não entrar, mas quando você se enroscar em alguma coisa onde a tua cabeça não sai, o óleo vai ajudar você a sair daqui lá. O óleo vai ajudar você a sair, porque tem crente procurando buraco que não pode procurar. Sai desse abismo, em nome de Jesus, amém? Vai nessa unção, vai com essa alegria, vai com um gostinho de quero mais. Pai, recebe a glória deste culto, tudo Deus, que foi feito hoje aqui, apesar de nós, recebe, Pai, recebe por misericórdia, por amor, Deus, por graça. Nós podemos fazer melhor? Podemos, nos ensina Espírito Santo. Todos que estão aqui, podemos aprender a realizar a festa que Tu queres, todos participando. Então movimenta esta igreja, Deus, para que todo mundo se movimente nesta igreja, e que essa cidade seja movimentada também por esta igreja. Levanta, incomoda aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam ser achados, e aqueles que saíram pela própria consciência. Deus, movimenta esta igreja e recebe a glória deste momento, deste culto, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, e que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai e a presença do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.